Bom, esses dias eu vi um vídeo, né, no TikTok, como sempre, da Bienal do Livro, de duas mulheres falando sobre a Bienal do Livro e falando sobre uns temas um pouquinho pesados, uns negócios que não precisava, né? E eu queria vir falar sobre, porque é uma temática meio pesada e que é um discurso problemático. É um discurso bem problemático que pode levar a umas coisas tristes, né? Mas enfim, vamos lá. O que essas mulheres falavam? Falavam sobre livros que não tinham a ver com a religião delas. Tipo, falando sobre religiões de matriz africana, pessoas LGBTQIAP+, e desmoralizando, falando mal dos livros simplesmente por serem sobre esses conteúdos. Como se o nosso país, como se o nosso mundo, né, não pudesse ter outros conteúdos que não aqueles que falam sobre a Bíblia, que falam sobre o Evangelho e esse tipo de coisa. E como esse discurso é extremamente problemático, ainda mais que a gente está no mês do orgulho. E a tendência é só piorar, né? Infelizmente, pelo que a gente está vendo, não está muito fácil, mas nós que temos um pouquinho de cérebro, temos que tentar ajudar a combater essas coisas, porque realmente não está fácil. E bom, eu só queria aqui trazer uma reflexão para vocês, que talvez possam ser que concordem com o que essas moças falaram nos vídeos, porque eu vi que deu uma baita repercussão. Não é possível que você aí de casa não tenha visto ou ouvido pelo menos alguma coisa a falar sobre isso, que a Bienal do Livro foi recentemente, né? Então, não acho que tenha como você não ter visto alguma coisinha sobre esse assunto. Bom, primeiro que a gente tem que lembrar, sempre lembrar, né, que Jesus sempre andou perto de todas as minorias, nunca desprezou nenhuma minoria, nunca desprezou ninguém por ser quem a pessoa é, por sua profissão, por sua religião, por algo assim. Nunca, muito pelo contrário. Jesus amava a diversidade, amava a pluralidade das pessoas e amava, perdoava e respeitava as pessoas acima de tudo. Jesus sempre deixou claro quem somos nós para julgar o próximo. A única coisa que a gente tem que fazer é amar e respeitar o próximo. Se o próximo estiver fazendo alguma coisa ruim, como por exemplo, né? Essas coisas assim, que envolva temáticas mais pesadas, aí sim a gente tem que intervir. Mas em relação sobre o que a pessoa é, o que a pessoa prega, os pensamentos da pessoa, contanto que não interfira na integridade de ninguém, isso só cabe à pessoa, não cabe a nós julgar, não cabe a gente falar sobre o próximo, falar sobre outra pessoa, até porque nós somos seres humanos também. Nós somos passíveis de erro. Somos passíveis do pecado, que é o que eles falam, né? E não é porque você é de uma certa religião que você também não erra, que você também não faz alguma coisa errada. Entendeu? E vai me desculpar, mas você usar sua religião como desculpa pra espalhar discurso de ódio sobre outras pessoas é semelhante a um certo cara aí que tinha um bigode bem assim aqui, assim, o bigode dele, né? E infelizmente não é só elas que fazem esse tipo de discurso. Por isso que eu vim gravar esse vídeo, porque infelizmente esse discurso tá cada vez mais se propagando mundo afora. Cada vez mais é só a gente dar um pouquinho uma olhadinha assim para os Estados Unidos, sabe? Como está a situação dos Estados Unidos atualmente. Só a gente dar uma pequena pesquisada no Google, assim, 5 minutos, que você vê como é que tá, né? A expulsão dos imigrantes,
É só coisinhas leves e gostosas, né? Só coisinhas bacanas, né? Sabe, gente? E não, isso não deveria estar acontecendo, né? Em pleno 2025, quando a gente acha que as coisas iam estar evoluídas, quando a gente olhava lá atrás, pensava, não, 2025 a gente vai ter carro voador, a gente vai ter, sabe, todo mundo tá feliz, todo mundo tá com emprego, gente. Não estamos tendo nada disso. Na verdade, acho que estamos até retrocedendo, né? Porque a gente tinha avançado tanto, sabe? Pra voltar com a pauta de que, ai, se gay pode casar, sabe, se gay tem, assim, a possibilidade de viver, né? É muito difícil, né? Não pode, não. Não pode, né? Esse tipo de coisa não pode. Então, galera, vamos botar assim um pouquinho a mão na consciência e ver que a gente não é tudo isso também, né? Não é só porque a gente é de uma determinada religião que a gente tá certo e que os outros tá todo mundo errado. Por favor, né, gente? Que isso? Nem Jesus achava que ele tava certo o tempo todo. Imagine você, meu querido, minha querida. Sabe? A gente tem que parar de ficar no celular, de ficar no TikTok, tipo, o tempo todo, de ficar vendo esses livros aí, esses livros que prega o ódio, né? De ficar indo para esses cultos que prega o ódio contra as outras pessoas. Parar pra refletir um pouquinho, assim, um dia, assim, tirar um dia pra refletir, pensar, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo aquilo que o meu Deus gostaria que eu fizesse? Ou eu tô fazendo só o que o meu pastor gostaria que eu fizesse? Porque a sua religião tá sendo praticamente cultuar o seu pastor, né? Você não tá cultuando o seu Deus. Você não tá fazendo aquilo que seu Deus prega. Você tá fazendo aquilo que o seu pastor prega e que você paga pra ele, né? Porque ele tá lá endinheiradíssimo. Mas você, por outro lado, não tem condição financeira de comprar nem um carro, não tem condição financeira de fazer nada. Tá tudo endividado, mas tá lá dando seus 10% pro pastor. Gente, só parar pra pensar, sabe? Assim, um tempo que você tiver assim, sem fazer nada, absolutamente nada. Sei lá, o tempo que você tá no seu chuveiro, tomando banho pro trabalho ou pra dormir. Tira pra pensar sobre isso, sabe? Ao invés de ficar pensando sobre a vida dos outros, julgando a vida dos outros, vamos aprender a julgar a própria vida também, galera. Vamos ver o que tá errado e o que tá certo na nossa vida, porque a gente sempre tem alguma questão pra resolver. A vida nunca tá 100% plena, sempre tem alguma questão pra resolver. E é isso, galera. Vamos aprender a se olhar no espelho também e a ver que a gente também erra, que a gente também faz besteira, que muitas das vezes quem tá julgando você, tá internamente com uma inveja pela sua coragem, uma inveja por você mostrar quem é e por você se amar por isso, por você se aceitar, porque é muita coragem. E essas pessoas, a maioria das vezes, são covardes. Elas se escondem atrás de um ideal, se escondem atrás de um livro, né, que é a Bíblia, e, e aquilo se torna a identidade delas, porque elas se perdem. Elas não têm mais nada, a vida delas é a Bíblia. Então elas, no fundo, eu também acho que tem muito a ver com inveja, sabe? Por ter essa falta de coragem de buscar sua própria identidade, de buscar ser você mesmo. Entende? Então eu queria falar sobre isso, porque é um grande devaneio que me veio aqui na mente e que eu acho que é uma temática extremamente importante, que principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, no mundo atual, tá bem complicado. Então eu achei que era uma temática muito importante para falar sobre. E eu agradeço se você tiver visto o vídeo até aqui. Eu queria dar uma palavra para as pessoas que foram atacadas, né, por esses comentários dessas duas mulheres, de que, gente, a gente não deve levar elas a sério, de verdade mesmo. A gente não deve ir lá e comentar o óbvio, né, de que aquilo está errado,
porque é isso que elas querem, querendo ou não, é isso que elas querem. Isso vai gerar muito engajamento, vai gerar dinheiro para elas, e o discurso vai continuar se propagando e vai continuar aumentando. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem que denunciar e depois bloquear. Entende? É apenas isso que a gente tem que fazer. Não dá pra propagar, não dá pra ir lá e tentar discutir, porque a visão delas não vai mudar. Infelizmente, quem se fecha nesse mundinho crente dificilmente consegue sair. Então, e não se sinta atacado, não se sinta ofendido, porque infelizmente a vida dessas mulheres é extremamente triste, a vida dessas pessoas é extremamente triste, porque elas se limitam a um mundo muito fechado, muito pequenininho, sabe? Ao invés de explorar outras coisas. Não estou dizendo para você sair fazendo um monte de coisa, sair por aí, sei lá, beijando, não sei o que, não. Estou falando para você buscar abrir a sua mente, buscar o seu próprio senso crítico, ao invés de você seguir apenas um pastor, apenas uma pessoa que é tão ser humano quanto você, entendeu? Então não se sintam ofendidos por esse tipo de pessoa, a gente tem mesmo que denunciar. E eu, pra falar a verdade, eu sinto um pouco de pena dessas pessoas, porque, sabe, pena e também um pouquinho de inveja por essa mente tão fechada, mas principalmente pena, porque essas pessoas perdem muitas coisas maravilhosas, muitas pessoas maravilhosas por causa desses ideais que muitas vezes nem são delas. E isso é apenas triste. Bom, é isso. Era isso que eu queria falar. Se você gostou do vídeo, dá um like. Pode dar a sua opinião aí nos comentários, que a gente tá sempre aberto à opinião, tá sempre aberto a ouvir o lado de outras pessoas. E pra você que é cristão, pra você que tem essa religião, não foi um ataque pessoal pra você, foi um ataque apenas aos crentes que atacam outras pessoas gratuitamente, sem a pessoa ter feito nada. Então, é isso. Um beijo, ó.